Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a professora Daniela, a professora de Biologia de vocês. O nosso assunto de hoje é sobre sistema digestório. Bom, o nosso processo de digestão, ele envolve 4 etapas. Dentre elas nós temos a ingestão, a digestão, a absorção e a excreção. Os órgãos do sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e temos as glândulas acessórias que são o pâncreas e também o fígado. Eu vou explicar para vocês como que acontece cada um desses processos. Bom, então eu preparei aqui para vocês essa imagem que mostra aqui todo o aparelho digestório com os órgãos que são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. E também temos as glândulas acessórias que são o fígado, né, e o pâncreas, ok? Pâncreas aqui, né? Pâncreas, fígado e a vesícula biliar. Agora vamos falar de cada um. Só um minutinho, passando. A boca. Gente, a digestão, ela começa na boca. A boca participa de duas formas de digestão, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica acontece através dos dentes. Nós temos 32 dentes, dentre eles são molares, incisivos e caninos. Molares são esses aqui, responsáveis pela trituração do alimento, os caninos por perfurar o alimento e os incisivos por cortar o alimento. Além da digestão mecânica, a boca também é responsável pela digestão química, porque a boca ela produz saliva. E na saliva existem enzimas que são capazes de digerir o alimento, como por exemplo a amilase, que é uma enzima que digere o amido, tá? O amido e o glicogênio. O amido é de origem vegetal e o glicogênio de origem animal. Então, quem é responsável por digerir o amido e o glicogênio é a amilase, tá? Que fica onde? Na saliva, que é produzido nas glândulas salivares. Nós temos 3 tipos de glândulas salivares, que é a parótida, a submaxilar e as sublinguais, tá? O pH da boca, gente, é neutro, ou seja, não é ácido, tá? É alcalino, certo? Além da amilase, né, que é a enzima que digere o amido, também é produzido uma glicoproteína chamada de mucina. O que a mucina faz? Ela deixa o alimento pastoso, molhado, lubrificado, tá? Babado, vamos dizer assim. Na boca, nós também temos a língua, que também ajuda nesse processo. A língua ajuda a movimentar o alimento aqui dentro da boca para que os dentes possam fazer o processo da trituração desse alimento. E também é na língua que se percebe o sabor das coisas. O sabor azedo, amargo, doce. Nessa parte aqui vermelha, nós vamos sentir mais o sabor amargo, porque tem papilas gustatórias receptoras desse sabor, né, amargo. Aqui é ácido, azedo. Aqui em vermelho nós vamos sentir o sabor salgado e na ponta o sabor doce, tá? E a língua também ela pode perceber sabores estranhos para que você não não faça a ingestão desse alimento que pode causar mal à sua saúde. Por exemplo, se você colocar um alimento estragado na boca, a língua vai detectar que ele está estragado e você não vai engolir, tá? E dessa forma você vai estar protegendo o seu organismo. Bom, aqui está mostrando as glândulas salivares, que eu acabei de falar para vocês, que as glândulas salivares são parótidas, submaxilares e sublinguais, certo? E o pH da boca, que é 7, que é neutro. Porque esse pH aqui, gente, é uma escala que vai de 1 a 14. E 1 quer dizer muito ácido, 14 quer dizer neutro. Aliás, básico, né? E 7 quer dizer neutro, que fica bem no meio. Então, o ácido da nossa boca, aliás, o pH da nossa boca, que é o potencial hidrogeniônico, é neutro.
Da boca, o alimento vai para a faringe e da faringe passa para o esôfago. Na faringe, gente, nós temos uma coisinha chamada epiglote, que o epiglote, ele evita que você se engasgue. Por exemplo, quando você engole, o epiglote, ele fecha a passagem do sistema respiratório, tá? E o esôfago é um tubo que mede uns 10, não lembro a medida dele direito, o tubo do esôfago. Ele vai fazer movimento, vou pesquisar aqui, movimentos peristálticos, fazendo com que o bolo alimentar, que é o seu alimento misturado com a mucina, que serve para lubrificar o alimento, vai descer pelo seu esôfago até chegar no estômago, através de movimentos em que o músculo faz. Ele se contrai e relaxa, fazendo essa comida descer. Essa comida, então, gente, ela não pode voltar, tá? Então, você pode comer uma banana e plantar bananeira que sua comida não vai voltar, tá bom? A não ser que você vomite ela, seu organismo também vai fazer movimentos peristálticos para isso, como uma forma de defesa. E nós temos aqui o estômago. O estômago, como vocês estão vendo, é cheio dessas pregas dentro dele. O estômago, gente, também é responsável pela digestão, tá, dos alimentos, porque no estômago é produzido ácidos clorídricos, tá, e pepsina, formando suco gástrico. Agora, aqui já não vai ser mais um ambiente alcalino. Aqui já vai ser bastante ácido, né? Por isso já fala ácido clorídrico. O pH dele é na faixa de 2, então é muito ácido, é capaz de corroer até mesmo um parafuso. Aí você fala assim, mas como assim? Se é capaz de corroer um parafuso, por que não corrói as paredes do meu estômago? Porque as paredes do nosso estômago é revestida com um muco, formado por aquele mesmo líquido que tem lá na saliva, a mucina. E esse muco é que evita que esse ácido corroa as paredes do nosso estômago. Porém, a acidez pode ser aumentada, mais ainda, já é muito ácido e pode ser aumentada. E aí vai acontecer a gastrite, que é o aumento da acidez que pode causar lesões no nosso estômago e pode chegar, essas lesões podem formar até mesmo úlceras, que aí já é um perigo maior, né? E a azia? Quando a gente tem azia, é porque o bolo alimentar, que já está bastante acidificado, entrou aqui no estômago e aí ele volta aqui, ó, por essa aberturinha que volta aqui para o canal do esôfago, né? Esse canalzinho que pode ser chamado de órteo cárdico ou esfíncter, né? Volta que aí você sente aquela queimação, porque no caso aqui do esôfago, da boca, da faringe, é um meio básico, né? Aliás, neutro, não pode ser ácido. E aí quando volta esse bolo alimentar ácido, você sente a azia, certo? O alimento daqui do estômago, ele vai para o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado é o duodeno. Aí do estômago vai para o intestino delgado. A primeira porção, como eu falei para vocês, é o duodeno. O intestino delgado, ele mede mais ou menos 6 metros. O duodeno mede cerca de 25 centímetros, o jejum 5 metros e o íleo mede 1,5 centímetros, ok? A digestão, gente, ela termina na primeira porção do intestino delgado, no duodeno. A digestão no intestino, ela acontece através do suco entérico, do suco pancreático e também da bile, que é produzida lá no fígado. Então, para fazer a digestão, o duodeno vai precisar da ajuda do pâncreas e da bile. O pâncreas vai produzir o suco pancreático e a bile, o fígado vai produzir a bile. No suco pancreático, existe bicarbonato de sódio, que vai tornar o alimento que estava bastante ácido em alcalino. Quem estuda química sabe, né, que o bicarbonato de sódio, ele é um componente básico, então ele vai tornar esse alimento menos ácido. E a bile,
que é um líquidozinho verde produzido lá no fígado, que vai ser armazenado na vesícula biliar até o momento de ser usado, vai fazer a emulsificação dos lipídios. O que é emulsificar? É tornar as moléculas maiores em moléculas menores para facilitar o trabalho das enzimas, tá? Então a bile ela não vai fazer a digestão, ela vai apenas assessorar, vai auxiliar, vai melhorar, facilitar o trabalho das enzimas, tá? Que enzimas são essas que fazem a digestão dos lipídios? A lipase. Percebam que o nome das enzimas começa com o nome da substância que ela vai digerir e termina com ase. Quem digere o amido, amilase. Quem digere a proteína, protease. Quem digere o lipídio, lipase. Aminoácidos e assim por diante, tá? Aqui nós temos o jejuno e o íleo, que são o restante do intestino delgado, onde vai ser feita não mais a digestão, mas a absorção dos nutrientes. Eles vão começar a ser absorvidos. Para que eles sejam absorvidos, gente, é necessário que o intestino delgado tenha vilosidade dentro. O que é vilosidade? São essas pregas que faz com que a área de superfície se torne maior, tá? Ou seja, a superfície de contato vai se tornar 8 vezes maior, facilitando a absorção dos nutrientes. E as células também vão ter essas vilosidadezinhas, que se chama de microvilosidade, aumentando mais ainda a superfície de contato e, portanto, a absorção dos nutrientes. E aí, gente, aqui no nosso intestino delgado, voltando aqui um pouquinho, no intestino delgado, por dentro do intestino delgado, que tem essas microvilosidades, tá? Vai ter também os capilares, que são nossos vasos sanguíneos, que são responsáveis por levar esses nutrientes que são absorvidos aqui para a nossa corrente sanguínea. Vai levar, né, a glicose, né, os açúcares, e vai levar ácidos graxos também para a nossa corrente sanguínea, certo? As vitaminas que nós adquirimos através da nossa alimentação. Algumas moléculas são muito grandes, como os ácidos graxos, por exemplo. Então, os capilares não são capazes de transportá-las. Então, vão ser transportados através dos vasos linfáticos, certo? Então, aqui no intestino, terminou, né, essa absorção. Nós vamos lá para o intestino grosso. No intestino grosso, o que vai acontecer? Tudo aquilo que não foi aproveitado pelo nosso organismo vai para o intestino grosso. Ele é dividido em colo ascendente, colo transverso e colo descendente, que é esse que passa aqui por trás do intestino delgado, certo? Aí vem o reto, que é onde as fezes ficam armazenadas até o momento de serem colocadas para fora, defecadas, através do nosso ânus, ok? Aqui, também no intestino grosso, vai ser reabsorvida toda a água que foi produzida nesse processo digestório, tá? O nosso intestino grosso, ele tem, como eu falei para vocês, essa capacidade de reabsorver essa água e também de lubrificar as nossas fezes. Que a pessoa que ela é ressecada, ela tem muitos problemas, ela passa muito tempo sem defecar e isso causa problemas à saúde, né? Acúmulo de gases e tudo isso. O normal seria o quê? A pessoa defecar pelo menos 3 vezes por semana, tá? Certo? É isso aí. E aqui no final tá falando sobre as colônias de bactéria. Nas nossas fezes existem bactérias que são chamadas de Escherichia coli, tá? Essa bactéria, ela é usada para a gente saber o grau de poluição, por exemplo, da água. Se tiver grande quantidade de Escherichia coli, é uma água que você não pode usar para tomar banho, para beber, para cozinhar. Ok, gente, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí. E estudem, eu tô deixando material para vocês, tá? E uma atividade para fixar o assunto.